2023 Nikon D90. E aí, será que ainda vale a pena uma câmera dessas? E aí galera que acompanha meu canal, sejam muito bem-vindos. Em pleno 2023 ainda estou usando essa câmera, tendo muita fotografia de produto, muita fotografia para lojas, né? Tô fazendo fotos de modelos vestindo roupas de lojas e tal. E como essa câmera tem me atendido muito bem, inclusive até para e-commerce eu tenho usado bastante essa câmera. Tem um vídeo aí que eu mostro algumas fotos que eu tenho feito nessa categoria de fotografia. E por que a D90, mesmo com 12 megapixels, ainda entrega um bom resultado? Primeiro, pessoal, é que... Falando primeiro assim de internet, né? Quando a gente vai falar de internet. Os arquivos, eles sofrem muita compressão quando eles sobem para sites, redes sociais, né? Quando você vai fazer o upload desses arquivos, eles nunca vão subir na sua integridade total. Eles sempre vão sofrer uma deteriorização por causa das plataformas. Então assim, cara, seria legal ter uma câmera de 40, 50 megapixels? Depende, se você trabalha com fotografia em alta demanda, você vai precisar de uma máquina, um computador muito potente para abrir esses arquivos, porque eles vão ser muito pesados. Imagina cada foto pesar aí pelo menos 1 GB. Você tá lascado, vamos supor, vai fotografar aí uma série de fotos para e-commerce, ou vai fazer um casamento, ou um aniversário de criança, que você faz aquele monte de cliques. Imagina só você tendo que tratar arquivos pesados num computador comum. Ou mesmo que seja uma máquina legal, que você use um computador bom. Mesmo assim, o seu workflow, né, o seu fluxo de trabalho, ele vai ficar muito comprometido porque os arquivos são grandes demais. E aí, quando você vai salvar esses arquivos, você vai exportar esses arquivos, eles vão ficar duplicados no seu HD, ou seja, você vai ter os arquivos RAW lá super pesados e vai ter os arquivos JPEG também muito pesados. E aí você vai salvar tudo em Fine, né? Tudo com a qualidade boa, ou vai salvar em outro tipo de arquivo que não seja o JPEG, que também vai ficar muito mais pesado, arquivos que não são compactados. E aí você tem que mandar isso aí para um site, para o cliente fazer aprovação, ou tem que subir para o Drive para mandar para o cliente. Então assim, você vai trabalhar com arquivos extremamente pesados. Então eu não sei se é uma boa, tá? Você ter pensar na hora de comprar sua câmera, pensar nisso. Não, porque eu preciso de uma câmera com muito megapixel. Não é necessário. 12 megapixels já é o suficiente para fazer bons trabalhos. Mas o que vai fazer minha foto ficar ruim ou minha foto ficar boa? Iluminação. Se você não manja, se você não domina de iluminação artificial, iluminação com flash, dificilmente você vai ter fotos bem iluminadas, muito bonitas, muito nítidas, né? Ah, vou fotografar um ensaio com a luz do dia, vou fazer fotos à luz do dia, eu preciso de uma câmera com resolução boa, com foco legal. A D90 tem essa capacidade? Tem essa capacidade. Ela gera arquivos bons, bonitos para você poder trabalhar depois na edição. A D90 ela é uma câmera que gera arquivos um pouco lavados. Sim, o RAW dela é bem lavado, tá? Você precisa de tratar bastante as fotos quando manda pro seu programa de edição aí, pro Lightroom, pro Photoshop. Você tem que carregar bastante as cores depois, saturar bastante depois, porque ela realmente entrega arquivos muito lavados. Já me perguntaram, Wilker, D90 para usar um modo automático numa situação de pouca luz aí, para fotografar à noite num ambiente fechado. Cara, não é uma boa escolha. Por quê? Porque ela tem um sensor cropado, então você vai ter que trabalhar com o ISO no máximo em 800, 600, não pode passar muito dessa marca, porque ela vai ter que compensar essa má iluminação, ela vai ter que compensar essa falta de luz. E como o sensor é pequeno, ela não vai ter essa capacidade de recuperação depois. Ela vai gerar arquivos muito escuros e na hora que você for recuperar, você vai ver muito pixel na foto. Então, não vale a pena. Cara, eu vou fotografar eventos, quero pegar uma câmera um pouco mais potente, não quero ficar dependendo da D90, porque eu já vi que para a fotografia que eu quero fazer, ela não vai me atender. Poxa, investe numa câmera de sensor full frame. Pega uma D750, uma D610, né? Você vai gastar uma boa grana, mas pelo menos você vai ter uma câmera
que caso você não use flash, você não tem intimidade com flash, ela ainda vai te entregar arquivos escuros, mas com muito mais capacidade de recuperação. Né? Você vai ver fotos muito boas, já prontas, direto da câmera, mesmo usando o ISO 2000, 4000. Esses dias eu fui trabalhar com uma D750, eu estava usando flash, mas mesmo assim o fotógrafo que estava comigo falou, cara, pode botar o ISO em 4000. Falei, fiquei meio inseguro na hora, falei, vixe, será que vai? Falei, pode botar em 4000 que ela entrega. Aí eu acabei fazendo uns cliques, eu estava usando uma lente boa, né, f2, uma 17... agora eu não vou lembrar, mas eu sei que ela partia de 17mm, né, uma lente zoom. E f2, então assim, num sensor full frame. Então assim, as fotos ficavam maravilhosas. Depois eu ainda dava uma conferida, falei, poxa, eu tô usando o ISO 4000, cara. E num lugar até certo, assim, tava até bem iluminado. Mas assim, a entrega foi incrível, sabe? Uma câmera muito potente. Até o meu próximo passo, se Deus me permitir, né, se eu tiver condições, é pegar uma D750 no futuro, que eu quero partir para full frame. E depois eu vou explicar para vocês o porquê disso. Mas no momento eu estou fazendo o que eu posso com o que eu tenho. E eu estou tentando tirar o máximo desse equipamento. Estou usando muita iluminação de flash, usando muita iluminação artificial para fazer trabalhos profissionais, porque eu sei da limitação da câmera quando se fala de iluminação. Se eu estiver num ambiente que não é tão bem iluminado, ela não vai entregar arquivos muito legais. Então eu tenho que pensar nisso. Ensaios externos com a luz do dia, né, golden hour e tal, cara, pode fotografar tranquilo, ela já vai dar um aspecto diferenciado para suas fotos, porque ela já vai ter uma pegada mais vintage, né, que é uma câmera um pouco mais antiga. Então, para essa finalidade, você pode ir tranquilo, que vai entregar legal. Tipo, num ambiente igual esse aqui, ó, com a luz do dia. Eu tô aqui na luz do dia, fotografando de frente para uma janela, vou colocar um objeto aqui, vou fazer uma foto aqui agora. Vai ficar legal? Vai ficar legal. Você pode usar ISO 500, ISO 400. Eu estou usando muito a 50mm 1.8 da Nikon. Então você já usa uma abertura um pouco maior para entrar um pouquinho mais de luz. Então assim, você vai ter arquivos bem iluminados, você vai ter fotos legais dentro de um ambiente com a luz decente, certo? Agora eu vou explicar para vocês por que no futuro eu penso em pegar uma full frame. Simplesmente para ter mais facilidade e um fluxo melhor de trabalho. A gente sempre troca por uma ferramenta mais potente visando isso, ter um fluxo de trabalho um pouco mais adequado à demanda, né? Você está trabalhando numa empresa, você está trabalhando para fotografia de casamento, fotografia de aniversário, que as pessoas costumam ter pressa para receber os arquivos, você não quer ficar muito tempo tratando as imagens, né? Acertando alguns erros que a câmera pode ter. É muito melhor você ter uma ferramenta mais adequada para esse fluxo de trabalho intenso. Tipo, eu peguei uma semana que eu estava trabalhando todos os finais de semana, pegando 2, 3 serviços no mesmo dia. Aí o que eu comecei a sentir? Eu comecei a sentir a D90 sofrendo um pouco. Ela sofria um pouco para fazer o foco em situações muito rápidas, como aniversário de criança mesmo, as crianças correm muito e se mexem muito, ela sofria para acertar o foco, não acertava de primeira, tinha que fazer vários cliques. Outro problema também, que não é um problema, é uma limitação do equipamento. Poucos frames por segundo, às vezes você está ali fazendo uma foto que precisava ter vários cliques ali simultâneos, ela só faz 4, então dá para melhorar isso. Outra coisa interessante da D750, da câmera full frame, que vai facilitar o trabalho na hora ali da correria, né, e tal, ela vai te entregar arquivos largos, né, arquivos com tamanho mais adequado para pós-processamento. Ela vai te dar mais opções na hora de você cropar esse arquivo. A D90 ela já é um pouquinho mais fechada, não só pelo sensor, mas também pelo tamanho do arquivo que ela gera. Mesmo no JPEG Fine em modo large, né, ou no RAW em modo large, no modo largo, ele ainda é um pouco diferente dos demais frames das outras câmeras, mesmo das cropadas. As cropadas, eu já trabalhei com Canon, e mesmo a câmera cropada ela já entregava um tamanho de JPEG, um tamanho de frame, né, um tamanho de quadro um pouco maior do que a D90. Isso aí começou a pegar para mim, eu comecei a estranhar isso.
E como hoje eu faço muitas fotos para redes sociais, para Instagram principalmente, né, para Facebook, para anúncios, né, dessas plataformas, você tem que fazer os cliques já pensando no corte da imagem. Por quê? Porque se você fizer um clique muito fechado, depois não dá para cortar. A pessoa não consegue usar esse arquivo depois para publicar, porque a plataforma é quadrada, né? O formato do Instagram, do feed do Instagram é quadrado. Então, se você não pensar nisso na hora de fotografar, te pega também. Então, você trabalhando com uma câmera full frame, você vai ter um pouco mais de espaço para essa pós-produção. É lógico que isso é um detalhe, mas que funciona muito bem. No meu caso, eu pegaria uma D750 pelo motivo dela também ter o flash pop-up, né, que é aquele flashzinho que você abre para cima. Ela é uma das poucas full frames que tem essa opção do flash pop-up, porque eu uso muito o flash pop-up para disparar os meus flashes remotos. Eu uso aquele sisteminha lá de fotocelo, né, por infravermelho lá e tal. E então eu gosto do flash pop-up por causa disso. E em algumas circunstâncias o flash pop-up também acaba ajudando, né? Então é legal você ter essa cobertura aí do flash pop-up. Então eu usaria mais, eu trocaria mais por esse motivo. Para questões de vídeo também, né? As câmeras full frame são melhores para gravação de vídeo. Tem também mais opções para você usar enquanto grava, né? Com live view ligado dá para você fazer controle de exposição pela velocidade, pelo diafragma, pelo ISO, e essas câmeras, inclusive a D90, você não consegue fazer essas alterações no momento que você está usando a gravação de vídeo com o live view funcionando, com ele aberto, né? Então não dá para fazer essas configurações. Já uma câmera full frame, no caso dessa, ela já tem essa função, já dá para você trabalhar muito melhor. Eu já fiz um review usando uma D750, um mini review, né? Porque eu tava muito... eu tive um pouco de dificuldade para gravar porque eu não estudei muito sobre a câmera. E aí eu acabei deixando um monte de informação aberta, um monte de coisas abertas. Mas ali já dá para você ter uma ideia do quão potente e quão tecnológica essa câmera é. Então dá para você fazer muita coisa com ela. Eu já usei ela algumas vezes, aí tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes e realmente a gente sente uma diferença muito grande, né? Tanto na questão de focagem, da rapidez na focagem, de você não ter aquela insegurança de clique e olha toda vez, né? Que isso é muito chato. Você acaba perdendo momentos muito especiais porque tá olhando toda hora pro live view para ver se está focado. Isso é uma coisa muito chata. Quando eu trabalhei com a D750, eu tinha muito mais segurança, porque eu sabia que ia estar focado. Até porque eu também estava usando um kit de lente também muito, muito bom. Então foi um misto ali de dois equipamentos que funcionaram muito bem. Tanto a lente, que era muito boa, com a câmera também, que era muito boa. Então até uma coisa interessante é você pensar nisso quando for comprar uma câmera, não ficar pensando só no modelo também. Pensar numa lente que seja legal para você usar nessa câmera, né? Tipo, no meu caso, se eu pudesse escolher uma lente, escolheria a 24-70, porque ela vai de um ângulo aberto, né? Não é tão aberto quanto uma 18-55, mas ela vai de fotos abertas até retratos, né? Que ali ela vai te entregar o fator de corte exato de uma 35mm, né? De um sensor 35mm, né? Que seria aí uma espécie de sensor full frame, porque o sensor full frame, as medidas dele são baseadas no sensor 35mm das câmeras analógicas. Então essas câmeras elas vão trazer facilidade pela tecnologia que elas têm e também botões de atalho, vão ter muito mais botões de atalho, né, para você operar o ISO, né, operar balanço de branco e tal. Ela vai ter um monte de outras facilidades. Então se você tem condições de comprar uma câmera full frame, pega uma full frame, pega já uma câmera tecnológica. Se você não tem condições e precisa de uma câmera para iniciar, para dar um pontapé, vai de D90, que você vai ter ali um intermediário entre a fotografia amadora e a fotografia profissional. Eu já trabalho profissionalmente com fotografia, ainda uso minha D90 e até o momento ela está me atendendo, mas eu já estou sentindo que eu preciso trocar de equipamento num futuro aí não tão distante, né? Tomara que isso seja logo. Beleza? Então se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e deixa aí um joinha nesse vídeo para ajudar a gente. Beleza? Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!